Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples e hoje o nosso tema é Desenvolvimento Mediúnico Online. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e nos ajude compartilhando para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, beleza? E antes de nós começarmos, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, onde você vai encontrar o link das minhas redes sociais, link para download gratuito de todos os meus livros e também o link do meu Instagram profissional. Eu sou psicólogo, faço atendimento online. Se você tiver interesse em terapia, manda uma mensagem que a gente conversa, beleza? Muito bem. Ao longo do tempo, diversas vezes as pessoas me perguntaram o que eu achava de desenvolvimento mediúnico online. E eu sempre respondia da mesma forma, eu acho isso impossível. E até bem pouco tempo atrás eu nunca tinha encontrado alguém que me parecesse minimamente coerente com as suas práticas defendendo esse tipo de coisa. Mas recentemente isso aconteceu. Eu vi uma propaganda feita por um dirigente de terreiro que tem um relativo alcance na internet, e nessa propaganda ele dizia que tem um método e que ele ensinará esse método a quem se interessar para que a pessoa possa desenvolver a sua incorporação no conforto da sua casa, sozinha ou com seus familiares, e que ele garantia que esse método funcionava. Aquilo me chocou tanto que eu disse, pera, eu preciso assistir de novo para ter certeza de que ele está falando isso. E eu assisti o vídeo de novo e sim, ele estava falando justamente sobre isso. Claro, não é um método gratuito, é um método pago, né? Então, desde que você se interesse em pagar uma determinada quantia, você vai ter acesso a esse conhecimento que supostamente vai levar ao desenvolvimento da sua mediunidade em casa. Quem é que não quer, né? Mas vamos refletir um pouco mais profundamente. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sempre critiquei essa indústria que se formou dentro do universo da Umbanda no que se refere aos cursos, não é? Fazer cursos é uma ideia muito boa, cobrar por eles é uma ideia muito ruim. Por quê? Porque afronta um princípio básico da religião, a gratuidade, seja do trabalho, seja do conhecimento. Ora, tudo que eu sei em matéria de Umbanda eu aprendi com as entidades, que nunca me cobraram nada. Então, quando eu vou repassar esse conhecimento para as outras pessoas, eu vou colocar preço? Pois é, o que tem acontecido aí nos últimos anos, gerando uma verdadeira indústria neste sentido. Ao que parece, agora a coisa evoluiu um pouquinho, né? E agora começam a surgir pessoas que vão vender um método de desenvolvimento mediúnico online. E repito, nunca é gratuito, é sempre pago. Bom, e eu não vou ficar aqui apenas na negação, apesar de que para mim isso é tão absurdo que se eu parasse aqui a reflexão, acho que eu já teria cumprido o meu papel consciencial. Mas eu vou adiante. Eu vou trazer aqui alguns bons motivos pelos quais eu considero essa ideia um verdadeiro absurdo. Primeiro de tudo, já tem bastante tempo que eu sempre alerto aqueles que me acompanham no sentido de ter cuidado com afirmações e promessas muito grandiosas. Isso não é uma coisa que acontece apenas no universo da Umbanda. Eu vejo isso acontecendo em todos os nichos. Sempre aparece alguém que tem um segredo, uma fórmula mágica que vai te levar ao sucesso, à prosperidade, à felicidade, ao bem-estar, etc. E tudo isso é conversa, é papo para vender curso. Isso acontece na Umbanda, acontece no Espiritismo, acontece até na minha área, na psicologia. Quantos vídeos desses eu já vi? Ei, você psicólogo, você está com seu consultório vazio? Venha fazer parte da minha semana, treinamento, agenda cheia. Pô, é sempre a mesma conversa. E as pessoas caem nisso. Gente, se tem uma coisa, esses 37 anos de jornada por esse mundo, sobre a qual eu tenho alguma certeza, é que não existe caminho fácil para nada.
Então, qualquer pessoa em qualquer campo que venha te vender uma ideia de que existe um método, uma fórmula mágica, um caminho que vai te libertar de todos os problemas, já desconfia que isso aí é conversa para boi dormir, como diríamos aqui em Minas, né? Então, esse negócio do desenvolvimento mediúnico online, ele entra nessa pegada, né? Tem um método que foi descoberto ao longo de muita pesquisa, de muito interesse, de muita prática, ele é infalível, e desde que você pague por ele, você vai adquiri-lo, né? Bom, mas quais são então esses bons motivos que me fazem pensar que isso é um absurdo? Primeiro de tudo, quem é médium ou está em desenvolvimento e frequenta algum terreiro sabe que é muito difícil fazer o desenvolvimento. Fazer desenvolvimento direito, desenvolvimento com responsabilidade. Não é esse negócio que tem muitos terreiros aí que você entra ali tremelicando e dali uma semana você já está dando passe nos outros. Casa séria não trabalha assim não. As coisas têm método, têm procedimento. Então até que a pessoa chegue ali no terreiro em estado bruto e vá se lapidando mediunicamente para poder receber um guia, dar uma consulta, trazer uma luz, uma caridade para a vida de alguém, haja estrada. É um processo muito complexo, leva muito tempo. Então, você está ali num terreiro, que é um local preparado espiritualmente para isso, com toda a segurança da espiritualidade, cercado por pessoas mais experientes, tendo ali entidades em terra para te orientar no processo, ainda assim é difícil. Agora imagina fazer isso em casa, sozinho, ou com a sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho, que não entendem bolhufas da religião, simplesmente porque alguém que você confia gravou um vídeo falando que isso é possível. Então, para mim, se eu parasse aqui, eu acho que eu já tinha cumprido a minha missão consciencial de alertar sobre o perigo que é isso, mas existem outros motivos. Vamos lá. Veja, uma coisa que eu acho importante reconhecer é que uma parte considerável das pessoas vivem em famílias desestruturadas. Famílias em que se produz todo tipo de pensamento, vibração e sentimento contrário àquilo que a espiritualidade prega. Portanto, o indivíduo pode ter uma boa intenção, mas às vezes ele convive numa casa com pessoas que têm comportamentos, atitudes, pensamentos e sentimentos que são simplesmente contrários ao bem. E isso é muito comum em nossa sociedade. Acho que não preciso nem dar grandes exemplos disso, né? Basta cada um olhar para si, para sua família, para a família dos amigos, dos vizinhos e vai ver que isso é uma baita realidade. Isto quer dizer que a nossa casa, embora seja a nossa morada, muitas vezes acaba sendo um ambiente espiritual hostil a qualquer forma de trabalho espiritual e mediúnico. E é por isso que normalmente existe a recomendação dos médiuns não incorporarem em casa, porque é muito difícil lidar com tantas vibrações antagônicas. Então acho que esse é um bom motivo. Além do mais, se a pessoa não tem um bom conhecimento, vive numa casa energeticamente desestruturada, ela é muito propensa à influência de espíritos obsessores e mesmo mistificadores. Então, se ela está num ambiente que não é legal e ela vai trabalhando, excitando a sua mediunidade, ela pode vir a ser influenciada por esse tipo de espírito, que pode trazer situações muito complicadas para a vida daquela pessoa. Então, isso é algo que me parece extremamente perigoso de se fazer e muito real. Acho que todo mundo que é médium, que já trabalhou em desenvolvimento mediúnico, sabe do que eu estou falando. E por fim, o que eu considero o mais complicado de tudo, que é a falta de parâmetro. O terreiro é uma comunidade. Não importa se é um terreiro grande ou se é um terreiro pequeno. Ali você tem pessoas. Umbanda não se faz sozinho. Nós sempre precisamos do apoio de outras pessoas. E uma das melhores formas do médium crescer em mediunidade é desenvolvendo parâmetro. E como que ele faz para desenvolver parâmetro? Ele vai observando o que acontece com os outros. Ele vai trocando ideia com as entidades, com as pessoas mais experientes. Então, através dessa troca de informações e da sua própria vivência na sua mediunidade em si mesmo e vendo aquilo que acontece com o outro,
ele consegue criar um parâmetro. E é isso que vai ajudá-lo a entender o que é uma incorporação, a saber se essa incorporação está fluindo bem, se não está fluindo, se as coisas estão dentro do esperado, se não estão. Gente, isso não dá para fazer pela internet. Não importa o quanto a pessoa creia ser experiente, não é simplesmente uma troca de palavras que vai fazer a pessoa ter confiança ou discernimento nesse sentido. Umbanda é pé no chão, é pé no terreiro. Você tem que sentar no banquinho do preto velho, tem que ficar ali de frente com o caboclo, sentar muitas vezes no chão com o Exu, é você aprender para trocar ideia, para formar parâmetro. Então eu acho que esses são bons motivos para deixar muito claro mais uma vez que essa ideia de desenvolvimento mediúnico online é absurda. E eu fico pensando, se essa moda pega, o que vai acontecer com a Umbanda daqui a alguns anos. Talvez a gente comece a ver uma legião de pessoas que diga, não, eu fiz o desenvolvimento mediúnico em casa, eu fui acompanhado online pelo fulano, eu estou apto para trabalhar. E aí vocês já imaginam a qualidade desse trabalho, a qualidade dessas consultas, dessas orações. Então, assim, eu juro para vocês, olha, é muito difícil eu ver alguma coisa no universo da Umbanda e ficar desanimado, mas isso conseguiu causar esse efeito em mim. Eu, de fato, lamento muito que esse tipo de coisa esteja acontecendo e acredito que, assim como foi a febre dos cursos no passado, daqui a pouco vai estar todo mundo oferecendo esse tipo de coisa. Mas é isso, está aqui a minha contribuição consciencial a essa questão. Vou parando por aqui. Um abraço, até a próxima.